Esse é o terceiro vídeo do Código de Ética da Empresa de Correios e Telégrafos. Nós paramos na aula passada no artigo 6º e vamos a ele. Ainda das relações no ambiente de trabalho. Os Correios consideram que a vida particular de seus empregados e colaboradores é assunto pessoal destes e não deve sofrer interferência, desde que não cause prejuízo à imagem e às atividades da empresa. Então, pessoal, observe, olha qual que é a regra. A regra é o seguinte: os Correios não estão nem aí para a sua vida pessoal. Então, seus empregados, é lógico, né? Isso é problema seu, é problema dos empregados. Os Correios não estão preocupados com a sua intimidade. E essa intimidade sua não deve sofrer interferência. Se você quer ser solteiro, quer ser casado, quer ter amante e por aí vai, não importa. Os Correios não se importam com isso, não devem se importar. É lógico, desde que não cause prejuízo à imagem e às atividades da empresa. Porque se a empresa sofrer prejuízo à sua imagem, ao seu status ou às suas atividades, as atividades da empresa estão sendo prejudicadas graças à sua vida particular, porque você está desprezando ou está falando lá fora, não está tendo um comportamento ético e desprezando e falando mal da empresa e por aí vai, neste caso a empresa sim vai interferir. Mas fora isso, os Correios então consideram que a vida particular dos empregados é assunto deles. Artigo 7º. A preservação da intimidade, da privacidade, da lealdade, da honra, da imagem dos colegas de trabalho e superiores hierárquicos é fundamental ao adequado relacionamento interpessoal e profissional. Isso é regra de qualquer empresa, pessoal. Se você trabalha em um determinado departamento ou um determinado setor e ali naquele grupo de funcionários a intimidade da vida de alguém é colocada em público ali naquele local, então vai causar prejuízo ao relacionamento interpessoal e profissional. É necessário, na repartição pública ou privada, um relacionamento interpessoal e profissional adequado, um relacionamento amistoso. Então, a partir do momento que há violação da intimidade, da privacidade, da lealdade, da honra, ou a imagem dos colegas de trabalho e superiores, então haverá dano. Então, é fundamental a preservação da intimidade. A intimidade do funcionário A, a intimidade do funcionário B e por aí vai. Preservação da intimidade é o que vem sendo trazido nesse artigo 7º. Fique tranquilo, porque na hora dos exercícios, esses assuntos então vão ficar mais tranquilos para você memorizar. Artigo 8º ainda das relações no ambiente de trabalho. Os profissionais dos Correios devem respeitar os compromissos assumidos entre si e com a empresa, não se deixando influenciar negativamente com suas decisões, nem privilegiando relacionamentos pessoais. Nós vemos no artigo 8º uma resposta ao artigo 6º. No artigo 6º nós vimos que a intimidade, a vida pessoal de cada funcionário do Correio, os Correios não estão preocupados com a vida pessoal de cada um, com a intimidade, desde que ela não venha prejudicar o andamento, as atividades do Correios. E olha o que vem dizer o artigo 8º. Os profissionais dos Correios devem respeitar os compromissos assumidos entre si, entre um e outro, com a empresa, entre si e a empresa. Devem respeitar este compromisso, seja na prestação de serviço ou seja em outros, não se deixando influenciar negativamente em suas decisões, nem privilegiando relacionamentos pessoais. Então, os relacionamentos pessoais não podem nem devem prejudicar o relacionamento com a empresa. Não deve prejudicar, então, o andamento dos trabalhos da empresa. É uma resposta ao artigo 6º. Artigo 9º. Aqueles que trabalham nos Correios têm o direito de saber como é considerado o seu desempenho, devendo buscar de forma contínua o aprimoramento e atualização dos seus conhecimentos profissionais. Existe no setor público
aquela avaliação de desempenho anual que é feita. E os funcionários dos Correios têm o direito, então, de saber como está o seu desempenho. Então, ele tem direito de obter o resultado dessa avaliação e devendo buscar, assim, de forma contínua, o aprimoramento. O seu comportamento foi bom, no próximo ele vai querer que seja ótimo, buscando o aprimoramento e a atualização dos seus conhecimentos profissionais. No início, ele utilizava uma máquina de escrever, depois passou a utilizar o computador, e os softwares vão se evoluindo. Então, esse aprimoramento e a atualização dos seus conhecimentos devem estar em pauta, deve ser posto em prática, assim como os conhecimentos das legislações, porque as leis mudam constantemente. Artigo 10. Artigo 10º. Os profissionais da empresa que assumem o papel de gestores necessitam ter sempre em vista o bem-estar, o progresso e o funcionamento das pessoas. Necessitam ter sempre em vista o bem-estar e o progresso funcional das pessoas, tratá-las com retidão, justiça e humanidade e estimular o espírito em equipe. O artigo 10 vem trazer, então, como deve se comportar o gestor, aquele administrador daquela repartição, daquele órgão, daquela empresa, daquela parte da empresa. Então, esses profissionais que assumem o papel de administrador, de gestor, eles necessitam ter sempre em vista bem-estar e progresso funcional, a ascensão funcional das pessoas, tratá-las com retidão, justiça. Olha, a palavra é justiça. Não é que ele não vai aqui se omitir em face de um erro de um subordinado, mas ele vai ser justo. Se for para repreender, ele vai repreender. Se for para advertir, ele vai advertir. E se for para providenciar a demissão ou exoneração, ele também vai fazer. E humanidade, justiça e humanidade, mas ele não vai ser desumano. Ele não vai agir com ímpeto, no intuito de simplesmente prejudicar porque ele não gosta ou porque ele não vai com a cara de alguém. É necessário ter o tratamento humano, justiça e humanidade, e estimular o espírito de equipe, o trabalho em equipe, para que não haja a individualidade, para que não haja a individualização do trabalho em detrimento ao trabalho de equipe. No artigo 11, nós temos que os empregados e colaboradores com acesso a informações sigilosas e a recursos tecnológicos, a exemplos de internet, intranet, softwares e produtos similares, devem assegurar que tais elementos não sejam manuseados ou divulgados de forma inadequada. Em toda repartição, em todo setor, existe aquele funcionário que é responsável pela parte de informática, a parte de segurança da informação, e eles devem ter, então, um comportamento discreto, um comportamento leal, a ponto de não divulgar, por exemplo, de senhas. Existem softwares que são de utilização exclusivas do correio. Então, ele não vai pegar aquele software e sair divulgando como ele funciona, como burlar o sistema dos correios. Então, seja internet, que é amplo, rede global, rede mundial, ou a intranet, a rede local dos correios, tudo isso deve ser preservado. Então, estes empregados e colaboradores que têm acesso a informações sigilosas, a qualquer informação sigilosa dos correios e esses recursos tecnológicos que eu acabei de falar, eles devem assegurar que tais elementos não sejam manuseados ou divulgados de forma inadequada. Você não vai usar de forma inadequada. Se você vai usar uma informação sigilosa, você vai usar uma VPN, uma rede privada virtual, ou VPI, sinônimo, rede privada virtual, para trazer, encaminhar aquela informação, ou ainda usar criptografia, seja simétrica ou assimétrica. Vai utilizar meios adequados, nunca utilizar de forma inadequada. E aqui nós terminamos este terceiro vídeo e nós encontramos no quarto. Até a próxima.